Você já se perguntou qual era a língua que Jesus falava em sua época? Será que Jesus falava aramaico, grego, hebraico ou até mesmo latim? É sobre esse tema que vamos abordar hoje e entender como a língua que Jesus falava naquela época influenciou sua pregação e os escritos da Bíblia. Antes de começarmos, meu nome é Caleb Felipe. Criei esse canal com o intuito de poder evangelizar através da internet, falando da Bíblia, de fatos históricos relacionados ao cristianismo, ao judaísmo, trazendo reflexões sobre a Bíblia e tudo que envolve o Evangelho de Cristo no geral. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, se puderem se inscrever, deixar seu like e compartilhar o vídeo, que ajuda bastante na divulgação aqui do canal. Antes de sabermos qual era a língua que Jesus falava no dia a dia naquela época, qual era o idioma, devemos entender quais eram as linguagens que eram usadas na região da Judéia ali no primeiro século. As 4 principais linguagens daquela época eram o hebraico, o grego, o latim e o aramaico. Primeiro vamos falar do hebraico. O hebraico era uma língua muito presente no povo judeu, era uma das principais línguas até o exílio babilônico. Depois do exílio babilônico, como os judeus ficaram muito tempo na Babilônia, os babilônios usavam o aramaico como língua principal. Então acabou que o aramaico foi meio que difundido entre o povo judeu. Então o hebraico ele ficou mais para a leitura da Torá, a escrita do povo judeu era o hebraico, então se tornou uma língua mais litúrgica. Já o grego era muito utilizado pelo Império Romano, tanto comercialmente como no dia a dia do povo que vivia em Roma. E como Roma já tinha um domínio bem claro do seu império na época, o grego foi um idioma muito difundido, tanto que o grego da época é comparado ao inglês de hoje, né? Era a língua principal, o idioma principal da época, pelo domínio do Império Romano. Tanto que a linguagem grega foi fundamental na propagação do Evangelho, porque o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, uma linguagem um pouco mais antiga do grego. E foi fundamental, porque como o grego era a linguagem principal da época, seria mais acessível a leitura dos evangelhos, das cartas do Novo Testamento. Já o latim não era muito utilizado pelo povo comum de Roma, mas pelas autoridades de Roma. Era uma linguagem bem propagada entre os maiorais, do Império. E o aramaico era a língua mais comum entre os judeus, era a língua mais falada entre o povo judaico e a língua mais falada da Galileia. E aí vamos para a grande pergunta do vídeo: qual era a língua que Jesus usava? E já é um senso comum entre os arqueólogos, teólogos, estudiosos, que Jesus na verdade era poliglota. Ele sabia tanto o aramaico, quanto o hebraico, quanto o grego, e até mesmo o latim. O aramaico era a principal língua falada por Jesus, até porque era a língua mais comum entre os judeus, então era realmente a principal língua que Jesus falava no seu dia a dia. Tanto que foram encontradas muitas evidências de palavras em aramaico nos evangelhos, assim como em Marcos capítulo 5, versículo 41, na passagem que Jesus cura a filha de Jairo. Ele fala no versículo Talita Cumi, que é uma palavra em aramaico que significa menina, levante-se. Então já foi bem decidido que o aramaico realmente era a principal língua falada por Jesus no dia a dia. Já o hebraico, como eu já tinha citado, era usado mais por os escribas, os fariseus, em momentos de leitura, em momentos de escrita. E Jesus sabia hebraico, Jesus sabia ler, Jesus era fluente em hebraico, sabia ler e escrever. Tanto que lá em Lucas capítulo 4, do versículo 16 ao 20, Jesus lê na sinagoga um trecho da profecia do profeta Isaías, que era escrito em hebraico. Então Jesus com certeza sabia ler, escrever e falar em hebraico também. E muitos estudiosos acreditam que também o grego e o latim também eram uma língua que Jesus tinha um certo conhecimento. Até porque tem passagens do Novo Testamento que Jesus fala com o povo romano, fala com o centurião de Roma, fala com Pôncio Pilatos. E acredita-se que ele usou o grego, usou o latim para se comunicar com essas pessoas. Então sim, Jesus sabia todas essas línguas que eram línguas fundamentais na época do seu evangelho. E isso mostra porque o evangelho foi tão bem difundido pelo mundo inteiro. Porque Jesus sabia se comunicar com todos os povos da época. Jesus sabia se comunicar com o povo de Roma, com as autoridades de Roma, com o povo judeu em si, que foi uma ferramenta importantíssima para propagar o nome de Cristo pelo mundo. A gente entender o contexto histórico dos idiomas falados na época de Jesus é fundamental para a gente ter um conhecimento melhor sobre Jesus e sobre o seu evangelho. E agora que você sabe mais um pouco sobre os idiomas falados na época de Jesus, eu quero que você deixe sua opinião aqui nos comentários. O que você achou mais interessante. Se você tem alguma coisa a acrescentar, alguma coisa que você já leu, pesquisou sobre o assunto, vai ser muito bem-vindo sua opinião. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa seu gostei no vídeo, compartilhe o vídeo, que vai ajudar bastante na divulgação aqui do canal no YouTube. Obrigado a todos e fiquem todos com a paz do Senhor.